Oi, gente, eu sou a Vitória do Vic na Med. E agora, o último vídeo com as experiências do Ian. Se você quer saber sobre residência, sobre estudar para residência, sobre como é a vida depois de formado, preciso mesmo fazer residência, posso fazer outra coisa, posso só trabalhar. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. E como eu não sou formada, tudo que eu sei é por causa dele, então eu trouxe a pessoa que me ensinou as coisas sobre a vida de formado pra falar com vocês um pouquinho. É isso. Deixa o seu like, se inscreve no canal e bora pro vídeo. Tudo bom, galera? Boa tarde. Meu nome é Ian, certo? Tenho 24 anos, sou médico, namoro a Vitória, né? E por isso que ela está aqui me trazendo, para dividir um pouco com vocês, um pouco da experiência que eu tive, né? Na trajetória entre o colégio para a faculdade, da faculdade para o internato, do internato para vida de formado, da vida de formado para residência, né? Parece que eu tenho 45 anos. Mas sim, o seguinte, primeira coisa que sempre vem na cabeça da galera, quando fala de residência, é saber primeiro o que é a residência. Residência é o quê? É o internato? Não. A residência é justamente a pós-graduação da medicina, só que você pode fazer pós-graduação, só que a pós-graduação da medicina, você faz uma coisa mais acadêmica. A residência você tá lá para você fazer uma especialização naquela área, para você atuar naquela área. Por exemplo, me formei médico, mas eu não sou ginecologista, não sou obstetra, não sou pediatra, não sou cirurgião, não sou neurologista, não sou nada. Sou generalista. Mentira, nada não, mas assim, você não é especialista, você é generalista. Então você faz uma residência de modo a você conseguir se qualificar em uma área para poder exercer ela, certo? E como é que funciona a residência? A residência, geralmente, você entra por uma prova, uma espécie de vestibular, nas instituições credenciadas pelo MEC, nas quais você passa cerca de 2 a 3 anos numa primeira residência, e dependendo do que você queira fazer, você tem que fazer uma segunda residência, também de 2 a 3 anos, certo? Eu, por exemplo, escolhi fazer cirurgia geral, que são 3 anos atualmente, e vou fazer cirurgia vascular, que são 2 anos. Para você fazer cirurgia vascular, você precisa de cirurgia geral ou cirurgia básica, que é o programa de 2 anos de pré-requisito. Que agora mudou. Que agora é diferente, certo? Antigamente você fazia só existia cirurgia geral de 2 anos, e atualmente existia a divisão entre cirurgia básica e cirurgia geral. A cirurgia geral, você tem um título de especialista, mas você passa um ano a mais. E a cirurgia básica, você não ganha o título de especialista, mas você consegue entrar na sua subespecialidade mais cedo. Então é isso. Primeira coisa que você faz quando você decide se formar, você decide o que você vai fazer depois de se formar em medicina. Ou seja, me formei, pronto, tô aqui com carimbo na mão. Vou trabalhar, vou estudar, vou fazer a residência. Fica a seu critério. Por exemplo, eu tenho amigos que precisavam trabalhar para assuntos pessoais, planos pessoais, quero me casar logo, quero primeiro ter uma casa. Na residência, o ganho que você tem é muito menor financeiramente. Então, a pessoa decidiu, vou fazer a residência depois, vou passar alguns anos trabalhando. Do mesmo modo, eu não tinha nenhum desses almejos, eu queria só terminar logo uma especialização. E resolvi fazer logo a residência no primeiro ano de formado. Como eu decidi fazer a residência logo depois da faculdade, eu tive que me preparar para isso, porque não era simplesmente chegar no final, tipo assim, a prova é amanhã, eu vou fazer essa prova, ver se eu passo. Não, passar na residência é difícil. Por quê? Você tem que saber toda a medicina, basicamente. E você concorre com outros médicos, então é uma galera que é acostumada a estudar. Então realmente tem o seu grau de dificuldade, certo? Como é que eu fiz? Eu decidi que ia fazer residência logo, pouco antes de começar o internato, porque era justamente a época que eu via que eu queria fazer logo uma especialização, porque eu sempre quis ser cirurgião. Então eu decidi, beleza, eu tenho que estudar logo no internato para poder passar logo na residência. Como é que eu fiz isso? Porque assim, estudar para residência não é fácil, porque o internato ele tem uma carga horária muito pesada, certo? A bibliografia que você usa, às vezes, são textos gigantescos. Então eu lancei mão de uma coisa quem criou isso é gênio, que é os cursos preparatórios. O mais famoso é o Medcurso, certo? Que é do Med Grupo. Recomendo muito, eu fiz o primeiro ano e o segundo ano, que é o Medcurso e o Med. E isso me ajudou, eu não tô recebendo nada deles, tá, galera? Nem eu! Não, ninguém tá recebendo nada do Med Grupo. Inclusive ele paga até hoje. Até hoje eu tô pagando porque eu financiei. Mas eu que tô pagando por eles. Mas assim, o serviço dos caras é tão bom, a didática deles é tão foda, o material é tão bem feito que vale a pena a gente falar mesmo sem receber nada. Então, eu me inscrevi no Medcurso, fiz um programa pra eu pagar depois de formado, porque o Medcurso é caro. Tá? É uma crítica a vocês aí, o Medcurso é caro pra caramba. Acho que é uns R$1.000 por mês. E eu financei para pagar metade dele depois de formado, porque eu sabia que minha família não ia ter condição, nem eu, de arcar com esses gastos totais enquanto eu era interno. Então fiz o Medcurso, comecei no I2, para quem sabe o I2 ele é o segundo semestre de internato, são 4, né? O I1, I2, I3 e o I4, depois você se forma. Eu passei o I1 sem participar do Medcurso, né? Eu comecei o Medcurso no I2, estudei pra caramba,
Mas eu estudei mais no segundo ano. No primeiro ano eu dei uma vagabundadazinha de leve. Mas eu ia pra todas as aulas, apesar de que no final você tá bem saturado, você quer sair o mais cedo possível. Algumas vezes eu saio mais cedo. Mas eu tentava ir pra todas as aulas, anotava tudo, e as aulas do cara são incríveis. Aprendi coisa que eu tinha, por exemplo, nefro. Eu passei por geniturinário no segundo semestre, por nefrologia no S6. Passei pelo mês de nefro do internato no I1 e eu não tinha aprendido algumas coisas. E no médico curso, em uma aula, eles conseguiram me ensinar uma série de coisas que eu passei anos pra aprender. Claro, esses anos me ajudaram, eu fui com a base. Mas os caras se alimentaram muito bem. Então, outra coisa que eles fazem muito bem, existem outras empresas que também fazem isso, é disponibilizar para vocês um banco de questões, eles têm aplicativo, tem apostila, aula. As aulas deles não são mais presenciais, são aulas por vídeo, eles fazem vídeo aula. Só que são vídeo aulas que você não consegue pegar em canto nenhum, são aulas para quem vai mesmo. E na aula presencial eles não deixavam você fazer pergunta, então sai dando mesmo, a diferença tá olhando pra uma tela. E são aulas incríveis, enfim. Eles dão um recurso de aplicativo para você fazer provas antigas numa interfacezinha no celular, acho que eu não tenho mais aqui não, mas você fazia a prova aqui, ó. Você marcava o item, ele dizia se era certo, se era errado, dava um comentário em vídeo, escrito, a porcentagem de pessoas que acertou, questões parecidas, cara, é genial. Então, assim, o meu internato, como ele foi mais pesado no começo e mais leve no final, me ajudou nessa parte também, porque eu escolhi fazer isso porque eu sabia que eu queria fazer a prova de residência logo, então eu deixei o internato mais leve pro final. Então, no final do internato eu já tava eu levava sempre as apostilas para o hospital, ficava estudando no tempo livre um pouquinho. Eu almoçava, dormia meia hora, porque às vezes a gente tinha uma hora livre. Dormia meia hora, estava meia hora fazendo questão, voltava pro serviço. E mesmo que você não vai fazer médio ou médio curso, você consegue. Se você encontrar qualquer tipo de material que lhe ajude, você consegue pegar esses materiais e estudar, certo? Coisas que você encontra disponíveis na sua faculdade. E isso vai lhe ajudar a passar na prova, tá certo? Pronto, beleza. Terminei o internato. Tava terminando de fazer o segundo ano de médio curso, que no caso é o MED, né? Chegou o dia da prova de residência. Fiz a mesma coisa que eu fiz no Enem. Fui relaxar, eu fiz questão pra caramba durante o meu tempo de formado que eu tava estudando, né? E fiz a prova, deu tudo certo. Outra coisa que eu também tenho que comentar. Esse último semestre que eu passei fazendo médio, já era formado. Então, assim, eu tive que conciliar também o estudo com o trabalho. E eu precisava trabalhar porque eu também tinha minhas contas pra pagar, etc. Aí eu comecei o que eu fazia? Eu fazia uma carga horária ok, você trabalhava de segunda a sexta, uma semana ou outra pegava um plantão a mais, mas eu trabalhava de segunda a sexta, e o resto do tempo livre era tentando estudar. Ia para as aulas no MED na sexta tarde, e isso também me ajudou muito. Outra coisa também importante, que o próprio médico se ajudou, pegando as questões no aplicativo, mesmo no meio do plantão aqui, entre um paciente e outro, ele demorava, tá zerada a fila, ficava fazendo questão até chegar alguém para atender. Então, assim, era realmente tentando dar um jeito de estudar no tempo livre. Uma coisa que eu recomendo sempre é você pegar o seu tempo e fazer ele em tempo útil, tá certo? Uma coisa que me ajudava muito a gente gravava às vezes áudios de dias pra gente estudar junto, eu e os meninos assim, a gente ficava gravando os áudios da gente estudando. Eu e meus amigos que também, todos eles estão com vaga na residência, graças a Deus. E assim, a gente gravava os áudios e eu quando ia pro trabalho às vezes, eu gosto de ouvir uma musicazinha, mas cada vez que eu tava enjoado da playlist, eu pegava, vou tentar fazer meu tempo ser útil. Eu tava o áudio pra tocar no Bluetooth do carro e eu ouvia a aula e tentando lembrar daquele bisuzinho que eles tinham dado no estudo daquele dia. Tá no plantão, tá no teu tempo livre, descansa, mas também tem o seu aplicativo pra ficar fazendo questão. Tá cansado, não consegue ler, faz questão, faça seu tempo ser útil. Beleza, chegou o dia da prova, dei uma relaxada nos últimos dias, fui pra prova tranquilo, cabeça limpa, consegui passar pra cirurgia geral no Hospital das Clínicas, que acho que era minha quarta prioridade de hospital. De qualquer modo, era uma vaga de cirurgia geral de 3 anos, que foi uma coisa que mudou no ano passado e eu sabia que era uma vaga que eu não podia soltar. E, na teoria, eu fui nono de 12 pessoas, então fui bem, tive que agarrar essa vaga com tudo. Comecei a residência. Cara, a residência é pior do que o internato em termos de carga horária. A Vitória sabe, praticamente não tenho vida às vezes. Na residência você passa... Como é que chama? Ela também é por mês. Sua vida inteira, você vende a sua alma. Isso. São por meses lá. E tipo assim, geralmente os serviços são serviços em horário comercial, é segunda a sexta. É fixo, manhã e tarde. Você tem os plantões da residência, que são cerca de 6 ou 7 plantões por mês. E o R1, que é o primeiro ano. A gente dá os plantões de final de semana e feriado, que são piores. Os R2 dão na semana, que é mais tranquilo. Quando eu for R2 eu também vou ser mais tranquilo, por isso que a gente aceita isso. Aí, fora isso, existe aula pra você fazer. Existe o conteúdo que você tem que estudar. A residência de cirurgia ela não é uma residência somente de conhecimento teórico, você também tem que aprender a operar. É uma coisa que você aprende técnica. Dá nó, né, amor? Cara, ela sabe. Na casa dele, gente, é cheio de uns bichinhos porque ele fica dando nó. Você tá aqui do nada, eu pego e tá fazendo nó. É porque você nunca sabe quando você entrar na cirurgia, o staff é o médico preceptor, olhar na sua cara e dizer, olha, você tem que comprar um fio dental de 100 metros, você vai ter que trazer esse fio dental de 100 metros todo amarrado pra mim na semana que vem. Ele fala brincando isso aí, mas você entende, é uma dica que ele dá, cara, tu tem que treinar o teu nó.
Tá entendendo? Então eu pegava o fio do centro cirúrgico que não era mais utilizado e ficava dando nó na porta, dando nó, enfim. Aí é muito pesado por conta disso. A residência você consegue ter vida também, apesar de ter uma carga horária muito ruim, mas assim, você tem alguns dias livres que você pode escolher se você vai estudar ou se você vai descansar. No primeiro ano, geralmente, você prefere descansar, porque é muito corrido. Outra coisa interessante, o residente ele é responsável pelo quê? Ele é o médico atuante naquele serviço ali. Os staffs supervisionizam, é como se fosse um internato, só que você tem a responsabilidade de você ser o médico, o seu carimbo tá no meio, tem um conselho fiscalizando. E você está responsável por ser tutor dos internos. Então, assim, você sobe um nível naquela hierarquia médica que eu falei em outros vídeos. Você é o interno, que está em contato direto com o leito. O interno passa o caso com o residente vai lá ver o paciente junto, ensina o interno aquilo, olha, assim, assim, assim. Então, você é um pouco professor. E o residente é que dá a conduta final. Claro, ele tem o staff, tem todo supervisionando para dar a sugestão dele, só que o staff ele nem sempre tá lá. Então, muitas vezes você vai ter que tomar as condutas sozinho, você vai comunicar o staff e o staff vai dizer, certo? Ou então você vai dizer, doutor tal, eu posso fazer tal conduta com tal paciente, ele vai liberar ou não a sua conduta, mas usualmente você é médico, então o paciente tem uma intercorrência clínica, você tá apto a resolver aquilo, então você pode tomar suas condutas sim da sua cabeça. Agora, claro, você não vai botar um paciente, por exemplo, paciente cirúrgico, você não vai operar o paciente sem alguém lhe auxiliando, né, lhe preceptorando, que no caso são os staffs, né. E usualmente as residências de cirurgia você entra na cirurgia logo no primeiro ano, começa a operar logo cedo, diferente das residências do sul do Brasil, que lá é diferente. As residências do sul do Brasil, geralmente lá São Paulo, Minas Gerais, enfim, as que são mais concorridas, as residências de cirurgia lá você faz geralmente um programa, você faz a pré-requisito, que é a básica ou geral lá, e depois já faz a subespecialidade. Lá é tanto especialista lá, que na cirurgia, as cirurgias lá são operadas pelas maiores especialidades, por exemplo, uma vesícula é feita pela digestiva, às vezes, e a digestiva entre o residente da digestiva e o residente da cirurgia geral, ele auxilia, e o R1 da cirurgia geral instrumenta. Então, assim, lá é diferente, aqui não. Aqui, algumas cirurgias, o R1 ele entra, às vezes é o R1 que faz. Eu, por exemplo, já fiz algumas cirurgias simples, relativamente, não cirurgia simples, né, mas relativamente simples, de menor complexidade que a gente podia fazer. Então é isso. Aí eu tô atualmente terminando o primeiro ano de residência, certo? Essas olheiras aqui não me deixam mentir, eu realmente sou bem cansado. E outra coisa que também perguntam bastante pra mim, até a galera que meus colegas que não entraram na residência, que foram estudar pra trabalhar 1 ano ou 2, perguntam se dá pra trabalhar por fora na residência. Dá. A não ser que mas dá, pra isso... mas você vai ficar assim, ó. Você fica desse jeito aqui. Eu recomendo geralmente você não sacrificar sua residência, sua residência tem que ser sua prioridade. Mas, por exemplo, nos meses mais leves, por exemplo, eu tô passando por 2 meses relativamente tranquilos, eu tô podendo dar uns plantões por fora. Por quê? Porque eu tenho que juntar um dinheirinho pra quando eu estiver na enfermaria no mês que vem, inclusive, em fevereiro, eu não vou conseguir dar nenhum plantão por fora, a não ser que eu queira morrer de estresse ou de cansaço. Então, eu tô me preparando pra passar alguns meses sem dar plantão por fora. Então, o que é que eu faço? Pego meses leves, sacrifico um pouquinho, dou um plantão ou outro aqui e acolá, pro mês mais pesado eu conseguir ficar mais tranquilo. Minha residência é de 3 anos, então eu ainda vou começar o 2º ano, que vai ser um ano mais tranquilo. Eu vou ser o cirurgião priorizado, né? O residente priorizado para operar cirurgias do serviço, que geralmente é o R2 que opera. Eu não tenho um R3 porque o 3º ano de cirurgia geral começou agora, então eu vou ser a primeira turma de R3. E eu não sei como vai ser o 3º ano, porque ainda estão definindo como é que vai ser a programação. Depois então a gente vem com outro vídeo contando mais. Exato. Então é isso, no final das contas, sou muito feliz com a minha escolha. Às vezes eu acho, assim, claro, tem um lado ruim, porque o residente, assim, a bolsa da residência é a mesma bolsa de residência para todos os profissionais de saúde. Devia valorizar mais. Eu sei, é 2.900 e pouco, ou 2.960. Você trabalha mais de 60 horas semanais. Aí, tipo assim, cara, você vê, tipo assim, isso é uma coisa que você vai fazer falta pra você, mas, tipo assim, vai dos planos de cada pessoa. O meu plano realmente era sacrificar algumas coisas pra poder fazer isso. Já o plano, por exemplo, de outras pessoas, beleza, eu mereço me dar alguns anos de trabalho e passar melhor, viver melhor, então a pessoa também pode escolher esse caminho. Então vai muito de pessoa pra pessoa. No final das contas, faça sempre que seu coração mandar. Meu coração mandava entrar logo na residência, entrei logo na residência. Tô muito feliz, cansado, mas tô feliz. E é isso aí. Qualquer dúvida, pode deixar nos comentários aí embaixo, que a gente tá sempre respondendo aí. Sempre que der. Sempre que eu não estiver trabalhando, né? É verdade. Beleza, gente? É isso, gente. Foi um prazer estar com vocês. Eu consegui trazer essa coisa linda. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha ajudado. Se inscreve no canal, deixa o seu like. Como eu falei, é justamente dar uma visão de quem passou por isso. Sempre ajuda, eu acho. Então é, gente. Um forte abraço. Até a próxima. Tchau, gente. Beijo.